Vamos começar? Boa noite, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, boa noite, boa tarde. Bem-vindas, bem-vindos. Obrigada pela participação nesse último seminário, desse semestre. Vamos ter uma parada agora de um mês. Gostaria já de agradecer pela presença de vocês, a participação ao longo desses últimos meses. Todos os seminários são disponíveis no nosso site. E aí, gostaria de agradecer a Bruna, que aceitou o convite para fechar esse semestre com a palestra dela, que vai compartilhar sobre a experiência bem legal que a Bruna teve recentemente e está desenvolvendo dentro do doutorado. Aí vou deixar para você se apresentar, mas só mais uma vez, bem-vindos, obrigada. Curtam o show. Boa tarde. Também gostaria de agradecer aqui, o convite feito pela professora Agnieszka para, enfim, hoje compartilhar um pouco dos aprendizados que eu venho fazendo e desenvolvendo sobre estudos de futuros em ciência da sustentabilidade. Eu iniciei esses estudos principalmente no tempo que eu tive estudando no Centro de Ciência da Sustentabilidade da Universidade de Lund, na Suécia. E aí eu concatenei a possibilidade desses estudos com a minha pesquisa de doutorado. E a intenção não é exatamente falar muito sobre a minha pesquisa. É claro que essa é uma das bases da minha pesquisa, toda essa parte conceitual sobre os estudos de futuros, mas eu queria ampliar também um pouco e compartilhar algumas ideias que vêm sendo feitas, alguns trabalhos, algumas abordagens possíveis dentro do estudo de futuros, para também ser algo mais palpável e talvez útil também para quem está assistindo. Aqui, de forma geral, eu vou falar sobre como os estudos de futuros eles dialogam nessa interface ciência política e acabam se tornando também uma ferramenta útil no entendimento dessa interface. Só para enfim, saber de onde eu estou falando, eu sou uma bióloga geneticista, apesar de atualmente estar muito longe de estar trabalhando com genética, mas talvez alguns aqui me conheceram na época que eu estudava genética de golfinhos. Sou formada em biologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, meu mestrado em ecologia também foi lá e atualmente eu sigo cursando doutorado. Dentro da UFRJ eu faço parte desse grupo de pesquisa interdisciplinar em gestão e educação ambiental. De forma geral, tenho uma experiência no terceiro setor e na esfera público-privada, com projetos em regiões de alta vulnerabilidade socioambiental, principalmente regiões urbanas e periurbanas. E atualmente também sou pesquisadora do Instituto Internacional para a Sustentabilidade. No caso, eu trabalho com a professora Agnieszka com práticas inovadoras de manejo de solo e da paisagem com vistas ao desenvolvimento social e a mitigação das mudanças climáticas. De forma geral, sou interessada em métodos mistos, qualitativos, quantitativos, abordagens mistas. Tenho me interessado muito por algumas abordagens inovadoras, como vocês vão ver aqui alguns exemplos que eu vou trazer nesses estudos de futuros. Também tenho interesse em sempre estar trocando conhecimentos e incorporando novas abordagens na minha pesquisa e no meu fazer científico. Aqui alguns artigos que foram publicados, liderados pela professora Agnieszka, e ela me convidou a participar. Esse aqui é uma foto de um exemplo de um trabalho que eu fiz na época até com o Jay, numa comunidade em Manguinhos. Era um trabalho de arte e educação ambiental, que a gente envolvia as comunidades no processo de aprendizado, mas também de construção de espaços inclusivos e verdes. E aqui eu trouxe uma imagem do Museu da Manhã para representar uma pesquisa que foi feita para o museu há 4 anos atrás, sobre indicadores para a Baía de Guanabara, que inclusive tem tudo a ver com o meu doutorado. Esses dados eles foram utilizados, ainda estão sendo utilizados nessa exposição permanente, que é essa Baía de todos nós. Aí aqui, de forma a iniciar nessa conversa, eu, trouxe algumas imagens para provocar um pouco
né, o entendimento do que eu vou falar e também despertar qualquer coisa que vocês sentirem, né, do que vocês interpretarem dessas imagens. No caso aqui são todas fotos tiradas no Rio de Janeiro, dentro desse meu contexto de pesquisa. Então aqui tem uma foto de Manguinhos, né, uma comunidade, uma região vulnerável dentro da cidade do Rio de Janeiro, né? E aí vocês podem ver a condição socioambiental desse lugar. Aqui uma segunda imagem também em Manguinhos, né? É um dos rios aqui, uma região ali, né, da bacia hidrográfica que vai desaguar direto na Baía de Guanabara. Então a gente vê a qualidade da água que as pessoas usam para recreação, para beber, né, como o recurso, a qualidade do recurso, né, que é acessado pelas populações. Aí aqui no mesmo lugar, na mesma região, uma plataforma de petróleo. Isso daí foi mais ou menos na região de Niterói, mas também dentro da Baía de Guanabara. Hoje a gente sabe que a região, né, de forma geral, o espelho d'água da Bahia, ele é predominantemente ocupado pelas atividades petrolíferas. E aqui duas fotos que eu tirei na época que eu trabalhava num projeto de gestão ambiental na Baía de Guanabara. Então aqui é a região do Pier Mauá, ali do lado do Museu da Manhã, onde em tese isso aqui é uma galeria pluvial, que não deveria estar saindo esgoto, mas era recorrente a esse tipo de situação, né? A gente tinha canais, né, pluviais conectados muitas vezes com ligações clandestinas de esgoto. E aqui na região portuária também, um dia que estava com uma alta concentração de lixo, e aí aqui era uma região que concentrava, né, por uma questão oceanográfica, bastante resíduo, e aí eu fiz essa imagem também, tentando de certa forma contrastar as diferentes, né, cenas que a gente encontra no mesmo território. E essa última foto é uma foto que uma colega fez na época que a gente fazia esse projeto na Baía de Guanabara, a Luísa Baldan. Luísa Baldan é uma artista, fotógrafa, e ela fez esse projeto chamado Estofo, né, que é o nome que se dá quando a amarela não está subindo nem está descendo, ela está naquele estágio parado, né? A gente chama de parado, né? Parado mesmo nunca está, mas... E aí, nesse projeto, ela fez uma série de fotografias, usou câmera tipo pinhole em derivador, e a ideia dela era tentar passar um pouco dessa realidade paralela que acontece na Baía de Guanabara, mas que muitas vezes não é vista. E aí aqui mostra, né, um momento que os pescadores estão coletando a rede e, enfim, essa foram uma série de fotos que depois foram para uma exposição até aqui na Gávea. E é interessante ver como muitas, né, no caso, ainda que tenham todos esses usos competem pelos mesmos recursos e a gente tem algumas populações ainda tradicionais, populações pesqueiras, que dependem diretamente dos recursos da Bahia para sobreviver. E aí isso tudo, né, para, enfim, trazer um pouco à luz, né, desses problemas socioambientais que a gente observa na região, né, poluição, perda de biodiversidade, conflitos pelos usos dos mesmos recursos, né, onde os benefícios e as externalidades são compartilhadas de formas diferentes, né? Então, os benefícios do uso dos recursos não se dá da mesma forma para todos, assim como as externalidades. Também a gente tem um histórico de políticas mal sucedidas na região, descontinuadas, histórico de certo abandono do Estado, né? E aí aqui, que no caso a questão do esgoto, né, já que eu falei, mostrei algumas imagens, a gente tem uma série de desigualdades e deficiências na informação. Isso tudo me levou a esse questionamento, né, inicial lá já no mestrado, de entender como, então, a gente tem uma série de problemas de passivos ambientais, sociais, existem empresas, né, dentro da Bahia, existe pobreza dentro da Bahia, existe gente que depende da Bahia para sobreviver. E, no caso, como a ciência, né, como a produção de conhecimento científico, ela dialoga para a formulação de políticas públicas, né? Ou seja,
como a ciência encara esses problemas e para além disso, como ela se propõe a trazer soluções ou propostas, qual é a conversa que acontece entre esses dois mundos, né? Então, essa tem sido a base da minha pesquisa desde o mestrado, né? E aí aqui, a partir de agora, eu incorporo muito, não a partir de agora, porque, enfim, vou só complementar aqui antes de entrar na parte de futuros. Toda essa complexidade, né, de interações, elas acontecem dentro de um único sistema que eu mostrei para vocês, né, que é o sistema da Baía de Guanabara, no caso a bacia hidrográfica. E aí, dentro dos aspectos teóricos conceituais, eu uso essa abordagem de de sistemas socioecológicos da Ostrom, onde a gente vê, né, que a gente tem recursos limitados, usuários com diferentes interesses, né? Ao mesmo tempo, a gente tem governança sobre esses recursos e todos esses elementos eles interagem entre si e geram resultados que, por sua vez, agem de novo nesse sistema. Então, são chamados, né, sistemas socioecológicos complexos que eu uso para um pouco tentar decifrar essa complexidade. E, enfim, essa é a base da minha pesquisa desde o mestrado. E aí agora no doutorado, né, eu tenho tentado perceber como a gente vai lidar, né, com todas essas dificuldades, com todos esses desafios, né, que já existem agora num cenário de futuro onde a gente tem ainda, né, mais previsões catastróficas, né, mudanças climáticas, perda de biodiversidade, pandemia, né, tempestades, enfim, existem uma série de previsões não tão animadoras e a gente já tem um cenário por si só desafiador. E ao mesmo tempo, né, como a gente pode lidar com a questão da desigualdade social, porque a partir do momento que todos esses problemas eles incidem sobre o sistema, né, por exemplo, tempestade, Covid, isso tem um impacto direto na economia. E esses impactos eles vão ser muito mais sentidos e sentidos mais imediatamente pelas comunidades mais vulneráveis, né? Então são aqueles grupos marginalizados, né, que já estão em condição de vulnerabilidade, são as pessoas pobres, as populações tradicionais que dependem diretamente desses recursos, né, para sobreviver, ou pessoas de cor, né, que no caso eu me refiro a pessoas latinas, amarelas, indígenas, negras, pardas. E mulheres, né? Então, como a gente pode dialogar, né, esse avanço na resolução de conflitos, mas que também resolva o social, né? Porque a gente não tem como tratar só das questões ambientais se a gente percebe que o social e o ambiental estão intrinsecamente ligados, né? Estão intrinsecamente ligados. E aí tem um artigo muito interessante, né, esse de Wyborn, né, tal, de 2020, que ele fala sobre ele já começa a falar sobre essa abordagem de futuros, e é muito interessante porque é um artigo que saiu na Nature, ele é super pequenininho, mas ele é ótimo, porque ele faz uma provocação. Então ele traz três cenários possíveis de futuro, e como seria esse cenário se num desses a gente priorizasse a questão climática, num outro momento a gente priorizasse as necessidades básicas, e num terceiro cenário a gente priorizasse a biodiversidade. E aí ele cria, né, uns cenários fictícios assim, e é super interessante, claro que ele usa de forma extrema o exemplo, né, algo que na realidade dificilmente aconteceria, mas ele tenta explicar, né, de forma muito didática, porque quando ele traz esses cenários a gente consegue imaginar as coisas acontecendo, que tanto biodiversidade quanto mitigação, né, mitigação das mudanças climáticas, como também a questão da desigualdade social são agendas que não tem como ser separadas, né? Porque se você se preocupa só com necessidades básicas, como você vai lidar com a questão da perda da biodiversidade? Em algum momento isso também vai atingir a questão das necessidades básicas, né? E assim para clima e necessidade e conservação da biodiversidade. E aí,
né, não é bem uma ferramenta, né, é uma série de conceitos e práticas e também algumas metodologias que vêm sendo desenvolvidas sobre futuros. Ela tem sido muito útil, né, no entendimento tanto dos desafios do presente quanto os desafios do futuro, como a gente conecta uma coisa na outra, né, como a partir do nosso presente a gente consegue pensar em soluções para o futuro, quais são os perigos que ainda estão por vir, né, em que medida as ações atuais, as escolhas atuais podem interferir também no futuro, né, quais mudanças precisam ser feitas, como a gente pode monitorar, incorporar também o monitoramento das ações que estão sendo feitas agora, como é um resultado previsto lá na frente. E aí aqui eu tentei fazer um resumo de algumas referências, né? No caso eu coloquei ali embaixo, do Ivaniak et al. E também do Eborn, que ele faz uma análise bem interessante, onde ele joga, né, 3 possibilidades de analíticas de futuro, né, numa escala de tempo e incerteza. Então, eu acredito que aqui, apesar de ser um evento aberto, né, para todos os públicos, a gente de certa forma tem um público mais familiarizado, mais interessado com as questões da sustentabilidade. Então eu imagino que a maioria já tenha ouvido falar sobre projeções, né, sobre cenários do futuro, PBS, IPCC, clássicos que já vêm trabalhando com essa abordagem de mostrar, olha, se a gente tomar essa e essa ação, a gente vai ter esse resultado lá na frente. E aí traz uma série de cenários para que o tomador de decisão possa escolher, né, qual o caminho e qual é o resultado das escolhas. Então aqui basicamente, né, a gente tem uma linha de tempo, né, menor tempo, maior tempo, risco, né, menor risco, maior incerteza, de como essas análises geralmente são distribuídas. Eu coloquei aqui porque eu achei bem didático. Mas, de forma geral, né, a gente tem as análises de curto prazo mais baseadas em análise de risco, como, por exemplo, projeções, análise de tendência, planejamento estratégico, modelagem, muito utilizados aqui num curto espaço de tempo. São geralmente análises que têm um menor grau de incerteza associado. Aí, né, aumentando aqui na escala de tempo e também aumentando ali na escala de incerteza, a gente já tem as previsões baseadas em modelagens, né? No caso, se você tomar essa conduta, você pode obter esse resultado, né? E aí tem uma série de se's e resultados possíveis. Também a gente tem exemplo de visões, planos, metas, uma série de ferramentas também que entram, de análise de futuros, que entrariam aqui mais nesse meio termo de tempo, e já teriam uma incerteza maior. Em último caso, né, em último momento, as análises que têm o maior grau de incerteza associada são as análises de visões ou abordagens de caminhos, estudos de futuro baseado em narrativas. Eu esqueci, tem um estudo super legal que eu queria ter trazido hoje, que o pessoal lá de Lund fez. É uma história em quadrinhos sobre justiça climática, e aí eles apresentam diversos caminhos de futuro e qual seria a implicação disso na justiça climática. E é super didático. Eu queria ter trazido, mas eu vou trazer para mostrar depois para o grupo. É muito legal. É maravilhoso. Mas também é uma abordagem possível nesse estudo de futuros, né? Metodologia Q, mapeamento multicritério, mapeamento deliberativo, jogos. Então existem uma série de ferramentas possíveis, né, com suas limitações. Algumas vão ter um grau maior de incerteza, outras vão ter um grau menor, mas nem sempre também você vai estar necessariamente preocupado em alcançar aquele lugar que você quer. Muitas vezes o estudo de futuros, ele é uma ferramenta para você exercitar o pensar sobre um determinado assunto. Você não precisa necessariamente chegar lá onde, ou criar um consenso, ou temos que chegar nesse ponto. Claro que isso também pode ser feito, né? Tem algumas análises que tentam fazer isso, mas muitas vezes ele pode ser uma ferramenta de comunicação, de engajamento, das pessoas refletirem sobre um determinado assunto, de envolver pessoas num determinado assunto. Então, depende da forma como você conduz, né? E a metodologia que você escolhe.
No caso, eu tenho me debruçado mais aqui nesse meio termo aqui, né, que a ideia é trabalhar com esses cenários, então criar pré-condições já, né, onde determinadas escolhas são feitas e quais são os resultados possíveis dessas escolhas. E também nas visões, né, que as visões a gente já entende como sendo um caminho mais amplo, um caminho onde você não necessariamente vai se apegar, né, a chegar naquele caminho, ou como eu disse, ou criar consensos, ou estar baseados em normas sociais pré-existentes, justamente porque ele quer romper também com paradigmas existentes, né? E aí, dentro da abordagem de cenários, né, no caso, como eu disse, dessa forma, né, a partir dessas referências, ou seja, ele também, o Ivaniak também separou assim, mas de forma também a gerar um certo didatismo sobre esses estudos. Mas na prática, a gente mistura um pouco também essas diferentes possibilidades, né? Então, na análise de cenários, por exemplo, você pode trabalhar tanto com previsão, né, como a gente vê aqui, planejamento de cenários, quanto como visões. E aí, dentro das abordagens de cenários, né, o que a gente tem? A gente tem uma série de ferramentas possíveis, né? Então, a gente tem desde ferramentas mais qualitativas, como, por exemplo, storytelling. Tem um exemplo que eu vou trazer daqui a pouco, muito legal, de uma colega que fez lá em Lund, a Emma. Mas também tem abordagens quantitativas, né? E é interessante você ver que cada uma dessas abordagens tem limitações. Então, quando você está trabalhando com, né, essas abordagens, por exemplo, de narrativas, você quer coletar, né, por exemplo, numa comunidade, quais são as narrativas de futuro, né, que elas entendem sobre aquele espaço, seja o uso do solo, ou seja sobre um determinado recurso. E aí, nem sempre você vai conseguir medir isso, quantificar, né? Então, eles são dados super ricos, né, que a gente chama que eles têm muita textura e riqueza, mas nem sempre eles são quantificáveis, né? Então, existe, às vezes, né, uma certa tentar escolher qual caminho seguir, mas já existem algumas publicações mostrando que dá para adaptar diferentes abordagens, né? E aí uma segunda possibilidade de estudos de cenários são essas abordagens de backcasting, que vocês já devem ter ouvido falar, ou seja, você pensa num cenário futuro, né, desenvolve, nós queremos chegar no lugar tal, queremos chegar no ponto B, estamos no ponto A. O que a gente precisa fazer agora do ponto A para poder alcançar esse ponto B? Né? Então a gente primeiro projeta o futuro e depois volta para o presente para entender quais são as etapas para chegar nesse lugar, que é conhecido como abordagens mais normativas, né? Ou abordagens também exploratórias. No caso, são abordagens mais livres. Você, como eu disse, né? Você pode simplesmente, eu vou trazer um exemplo do Diego, né? Simplesmente coletar informações sem necessariamente padronizar num formato ou querer chegar naquele local. Tem também abordagens participativas de coprodução de cenários participativos. De forma geral, é muito interessante quando você envolve comunidades no desenho de cenários, porque você garante, né, que as pessoas estão incorporando ali, você tenta pelo menos garantir, que essa é uma questão também, garantir que essas pessoas vão trazer questões relevantes ali da vivência do cotidiano delas para aquele futuro, né? Em que medida essa análise inclui também as necessidades dessas pessoas. Então, você, de certa forma, tenta garantir que essa abordagem ela tenha relevância, tenha credibilidade, tenha legitimidade pelas populações locais, mas nem sempre isso acontece, mas isso é uma próxima etapa. Ou também a gente pode ter exemplo de cenários baseados em especialistas, como a gente observa, né, desses principais painéis, IPCC e PBS, são especialistas em diversas áreas que se reúnem, né, para a elaboração desses cenários. Em questão de escala também, tem escalas múltiplas, você pode trabalhar em regiões muito delimitadas, geralmente com intervalo de tempo menor, ou em escala regional, global, com intervalos de tempo maiores.
Aí aqui é uma parte que eu queria compartilhar dos exemplos de pesquisas e imagens que podem ajudar um pouco a traduzir o que foi falado. Esse primeiro exemplo aqui é um estudo de cenário qualitativo, qual e quantitativo também, mas no caso da imagem a gente está olhando mais pela parte qualitativa. Foi um estudo que a Emma fez, a Emma Johansson, lá da Universidade de Lund. E aí o que ela fez? Ela trabalhou com povos, né, na África, na Tanzânia, e ela começou a coletar uma série de informações sobre o uso do solo. Ela é geógrafa, trabalha com geografia física, então ela é muito boa em fazer mapas, em trabalhar com sistemas de informação georreferenciada, só que ela queria fazer algo diferente, ela queria sair um pouco daquela ideia do mapa convencional. E aí ela começou a conciliar, né, a informação geográfica, mas ao mesmo tempo com as narrativas que as populações traziam ali da região sobre a história do uso do solo. E aí ela fez uma amostragem super diversa, com produtores, com mulheres, com pessoas da comunidade, de forma a entender como a mudança do uso do solo alterou a paisagem e alterou também a vida das pessoas. E é legal porque ela fez um trabalho em parceria com artistas locais, então esses artistas eles iam pintando e em colaboração com ela, referenciando as coisas, e em colaboração com as outras pessoas da comunidade que traziam os elementos. E teve uma série de revisões, porque às vezes a pintura aí chegava na comunidade e falou, não, mas isso aqui não era assim, né? Isso aqui não aconteceu dessa forma. E aí aquilo ali começava a desenvolver, propiciar também um debate sobre a forma como diferentes pessoas viam aquelas mudanças que tinham acontecido naquele território. Então é super legal esse trabalho. E é um trabalho meio bem diferente, pelo menos eu achei quando eu vi esses quadros grandes, são maravilhosos, de como ele foi feito e foi conduzido. E ele revela uma série de impactos, né, socioambientais da ocupação da terra, né, de como os grupos também estão organizados nesse território. E, enfim, né, é uma metodologia possível a partir do estudo de narrativas. Aí aqui um clássico, né, uma figura clássica de desenvolvimento de cenários. A gente tem o estado atual, né, uma série de forças agindo sobre esse estado atual. E aí a gente pode tentar, né, pensar diferentes estados de futuro, né, e que é o caso dos cenários. E aí a gente traz essa plétora de possibilidades para um tomador de decisão, por exemplo, escolher. Aqui o backcasting clássico, né, você pensa o futuro, né, você está aqui, né, você pensa o futuro como primeira etapa, né, e aí o que você precisa fazer, né, a partir do presente para chegar lá nesse futuro, né? Então você planeja o que é necessário ser feito para que a partir do presente você chegue nesse futuro. Aqui tem algumas das referências que eu usei. E esse trabalho aqui foi um trabalho do Diego. O Diego é um brasileiro que está morando lá em Lund. Ele faz parte lá da Universidade de Lund também, mas ele mora em Estocolmo. E ele fez um trabalho também sobre coleta de narrativas sobre o futuro, mas ele fez de uma forma super diferente. Ele trabalhou com performances em artes visuais. Então tá vendo, vocês podem, não sei se vocês conseguem enxergar, mas teve performance de corpo, de desenho, tinha um momento, foram vários atos, né, diferentes, no intervalo de 3 anos. Ele fez uma série de atos que envolviam, né, tanto performance do corpo, como análise de imagens, como teve uma cena em que 2 pessoas performavam e elas se embrenhavam em laços, em cordas, e aí as pessoas que chegavam não sabiam o que estava acontecendo. E a ideia dele por trás de tudo, como observador, era perceber qual era a reação das pessoas àquela situação que estava ali sendo já organizada por atores. Eles ficavam presos e eles queriam ver até que momento as pessoas ficavam quietas sem interagir com aquela situação estranha e densa que estava acontecendo.
E aí ele vai, né, nesse trabalho que ele publicou em 2018, ele vai mostrando como a reação a essas pequenas coisas do dia, assim, né, por exemplo, você está vendo uma situação difícil, você tem que decidir até que momento você se envolve com aquela situação ou não, é uma escolha política, mas também diz um pouco da forma como a gente tem se posicionado para esse futuro, né? A gente quer se envolver com esse futuro, até que momento a gente quer também participar dessa solução. Então, eu super sugiro para, enfim, depois leitura legal, diferente, é o artigo dele, que a partir de todos esses exemplos ele vai estar tecendo uma série de comentários super ricos também, com referências da filosofia, das ciências sociais, da própria ciência da sustentabilidade, como dialogam com os resultados que ele encontrou na pesquisa. E aí aqui um dos últimos exemplos, né, o clássico, os diferentes cenários do IPCC, né, a partir da quantidade das emissões que a gente está produzindo agora, né, então se a gente, né, em toneladas de CO2, a quantidade de toneladas de CO2 que foram emitidas vão levar a gente a um estágio de aquecimento global que, por sua vez, vão ter uma série de implicações na biodiversidade, né, no próprio aquecimento e na condição da vida humana. Aqui também é bem só para ilustrar, né, como esse processo também do desenho de futuro ele vai se remodelando, né, a partir de um processo constante de reavaliação e monitoramento das metas e objetivos. E esse aqui foi um resultado interessante do trabalho do Diego, né, onde ele mostra duas situações, né? Então, a situação em que você está no estado fixo, né, a ser alcançado, no caso, no momento dessa estrelinha aqui, e existe um espaço, né, entre as duas condições. Então, como você daqui vai chegar lá? Mas aí ele defende que a partir do momento em que você está imbuído do sentimento, né, da onde você quer chegar, a partir do momento que você já se sensibilizou, você já tem uma orientação muito mais clara da direção, né, para onde você quer ir, que ela é toda baseada em autorreflexão a partir das suas escolhas. Então, de forma geral, né, tentei trazer um pouco dessas abordagens sobre futuros, no estudo de futuros em ciências da sustentabilidade, né, e que apesar de muitas vezes a gente ficar um pouco desolado com as notícias, né, eu dei um print aqui numa notícia do BBC, o mundo está perto de passar por colapso climático, né? Então, apesar da gente estar nesse momento de crise, né, a gente também pode ver esse momento como um momento de mudança, né, como um momento de surgimento de novas possibilidades e oportunidades, né, como seria esse novo futuro que não avançasse, né, nos limites planetários, apesar de a gente ver que está avançando, né, já há um bom tempo, né? E aí, de novo, né, ao mesmo tempo que pensar futuros é uma possibilidade, uma alternativa necessária para que a gente saia dessa roubada que a gente se meteu, né, ele também muitas vezes é um pouco perverso, porque muitas vezes o estudo de futuros cai em abordagens que são extremamente tecnocráticas, né, que acham que uma máquina vai trazer uma resposta, né, que você vai, a partir da tecnologia, a tecnologia vai ser capaz de desenvolver ferramentas para lidar com esses desafios, o que nem sempre é real, porque a tecnologia também depende né, dos recursos que a gente depende para sobreviver. Ou abordagens catastróficas, como eu falei, né, e que muitas vezes essas abordagens não vão refletir a diversidade de conhecimentos e valores, né, de diferentes povos que habitam nesse planeta. Então, esse é um dos cuidados, né, a gente não cair nessa abordagem tecnocrática ou catastrófica, mas também ser capaz de incorporar novas visões nessa construção de futuro, né, que muitas vezes elas nem sempre vão ser capazes de fato de promover transformações, de se propor a engajar pessoas e chegar de fato nesses novos lugares que se propõe chegar. E aí, em que ponto
a abordagem de futuro, ela toca, né, com a interface ciência-política, né, porque justamente não é só produzir relatórios, né, não é só produzir gráficos e cenários mostrando, olha, a gente vai chegar nesse lugar tal se a gente não fizer isso, isso, isso. Né, em que medida essas informações elas também são incorporadas no dia a dia, né, da sociedade, como isso transforma de fato a nossa vida, né? E isso já é, como eu disse, algo que eu venho estudando desde o mestrado, essa interface ciência política, em que medida o conhecimento produzido, né, pela ciência, né, pela academia, ele é incorporado, né, nessas mudanças que a gente gostaria de ver. E existem uma série de fatores limitantes que vão desde escala, tempo, incerteza, visões de mundo, fase do ciclo político, expectativas muitas vezes irreais, uma certa distorção entre o que a ciência traz e como o tomador de decisão entende, agenda, linguagem, acessibilidade, interesses pessoais, disputa de poder. Então, muitas vezes a gente cai naquela ideia de, é um problema de comunicação. Mas não é muito simples falar que é um problema de comunicação, porque existem uma série de elementos que vão distanciar esses atores. Tem interesses diferentes, existem visões diferentes, existem agendas diferentes, prioridades diferentes, são tempos completamente diferentes, né? O cientista, às vezes, a gente demora 5 anos, 4 anos na tese de doutorado. O tomador de decisão, ele quer uma decisão para agora. Ele não vai ter como esperar você desenvolver o seu trabalho para dar uma resposta. Então, como a gente, de certa forma, conforta, acomoda essas diferenças, né, intrínsecas, tanto do modo de fazer ciência, como também do processo de tomada de decisão, a partir do momento que as questões ambientais, socioambientais, elas são urgentes, né? Então, é um desafio, né? E aí, como essa abordagem de futuros ela pode entrar nesse diálogo, né? E aí é o que eu venho tentando entender e usar na minha pesquisa, porque quando a gente faz, por exemplo, uma coleta de estudos de futuro, né? Num estudo de futuro a gente faz uma coleta de dados, a gente quer entender o que essas pessoas esperam no futuro, ou como elas querem chegar num determinado tempo da sua vida, ou como elas veem o uso de um recurso daqui a uma faixa de tempo. Mas essa escolha do futuro, ela está baseada também nos valores que essa pessoa tem. Então, isso, né, é uma forma também de dizer que essa escolha do futuro é política, porque você não tem como... você vai decidir o que é bom para você ou para o seu meio a partir dos seus valores, das suas visões, dos seus princípios, do que é bom e do que é ruim. E aí é a partir daí que é um pouco o pulo do gato, porque a partir desse momento é o momento também que a gente consegue perceber, a partir dos diferentes estados de futuro, as diferentes visões imbuídas por trás desses estados de futuro pretendidos. Ou seja, você quer chegar lá, mas por que você quer chegar lá? A partir do quê? O que você deseja resolver, o que você deseja sanar, quais são os seus anseios, as suas necessidades, para você querer chegar nesse ponto B. E isso vai variar de grupo para grupo, né? Então, uma das questões que eu venho trazendo no doutorado é em que medida, né, a gente incorpora o futuro o estudo de futuro enquanto uma ferramenta para a gente desenvolver soluções, mas que ao mesmo tempo seja inclusivo. Ou seja, sejam de fato uma ferramenta que inclua diferentes visões, né? Porque às vezes, né, em muitos casos, a participação social serve apenas para legitimar o desenvolvimento de um conhecimento, mas de fato você não necessariamente vai ter ali uma representatividade daqueles atores que você está trabalhando. Né? Muitas vezes você está trabalhando com futuros, estou ouvindo partes interessadas, mas você não está tendo cuidado de inserir diferentes estratos sociais na sua amostragem. Né? Então, pensar futuro também inclui a pergunta, pensar futuro para quem? Porque talvez o futuro para uma pessoa que está numa condição seja
e para outra pessoa seja completamente diferente. E aí uma coisa que me intriga é que eu fico pensando nessas pessoas, nessas populações super vulneráveis, né, que, como a gente viu em fotos, não tem qualidade de água, não tem acesso a alimento de qualidade, não tem uma série de necessidades básicas atendidas. Como seria pensar o futuro para essas pessoas, né? Será que elas estão preocupadas com isso? Ou elas simplesmente estão preocupadas com o que elas vão almoçar amanhã? Né? Então, o direito ao pensar no futuro também é algo que não é tão democrático assim a partir do momento que a gente tem pessoas que não têm o agora para sobreviver. Então, essa é uma discussão que também, né, alguns autores vêm trazendo essa abordagem, né, de que pensar futuros é político, que pensar futuros deve ser inclusivo, mas como isso se desenvolve na prática também é um desafio. As pessoas, né, como você vai lidar ali com as questões que podem surgir, que muitas vezes a gente não espera. Então, isso são algumas questões que eu tô investigando. E aí, para isso, eu tenho tenho me baseado nessa referência do Ivan Eck, de 2020, onde ele fala sobre diferentes possibilidades de futuro, né, que eu acho muito legal, porque ele incorpora tanto o estágio, né, um futuro mais estratégico a partir de condições reais, leis, normas, possibilidades reais, concretas que a gente tem, como a gente vai chegar lá. Um futuro mais adaptativo, né, que seja capaz de responder, inclusive, a ameaças, mudanças que estão por vir. E um futuro completamente disruptivo. Ele não está preso a nenhuma regra, a nenhuma condição vigente, justamente para dar liberdade das pessoas imaginar como seria uma sociedade completamente diferente da que a gente vive agora, que seria esse futuro transformativo, né? E aí, né, se a gente quer pensar na transformação, né, desse cenário que a gente vem, desse cenário fica até um pouco confuso de falar, porque esse cenário a gente está usando na abordagem de futuros, mas dessa situação presente, né, o cenário presente que a gente tem, como a gente pode pensar, né, na incorporação de diferentes dimensões, né, porque, como eu disse, pensar futuro vai envolver valores, crenças, visões de mundo, práticas sociais, relacionamento entre as sociedades e os sistemas biofísicos, as configurações das redes, né, sociais. E essas visões, elas são capazes, a visão de mundo, né, que as pessoas têm são justamente o ponto central que vai nortear o que essa pessoa deseja, o ponto que ela deseja chegar, né? E aí eu trouxe essa frase aqui que eu acho que fica mais claro de explicar o que eu estou tentando falar aqui do Diego, né? Que essas ferramentas, né, de pensar futuro, tendo a sensibilidade de incorporar essa variedade de visões e necessidades, né, elas podem auxiliar a explorar, redefinir, conectar e desnudar novos aspectos das realidades socioecológicas existentes, para então criar novas fontes de esperança e avenidas para a ação. Né? Então, o que ele fala, né, é que muitas vezes o nosso pensar futuro está baseado num status quo comum. E a partir do momento que a gente dá liberdade para fugir desse status quo, a gente pode chegar a outros lugares que a gente agora não, a nossa condição não está chegando, porque a gente está muito preso ainda dentro desse status quo que a sociedade está enraizada. Né? Então ele defende muito, né, que esse estudo de futuros ele seja capaz, né, uma ferramenta super útil, tanto no engajamento social, né, científico também, porque muitas vezes o próprio fazer científico não tem necessariamente essa sensibilidade de entender essas complexidades sociais, locais.
E como isso, e está muito apegado também ao status quo, né? Muito dependente também de certa forma. E como essas ferramentas elas podem auxiliar no desenvolvimento de novos imaginários, de novas visões de mundo, de novas possibilidades. Né? A partir do momento que a gente não... Essa ideia dele do transformativo, né, do disruptivo, ele vê ali como justamente uma oportunidade para você sair ali da rota que se espera. Né? E, enfim, era basicamente isso que eu gostaria de compartilhar hoje. É um pouco dos quebra-cabeças que eu venho estudando, no caso para a Baía de Guanabara, como direito ao futuro a populações que não têm condições básicas de sobrevivência, não têm saneamento, e em que medida isso interfere ao direito de futuro, né? Uma vez que a falta de saneamento ela interfere na capacidade de saúde, renda, educação. Então, tem dados, né, que já mostram que a pessoa, claro, exposta à água contaminada, ela vai ficar doente, vai faltar o trabalho, vai demorar mais tempo para se formar, vai ganhar menos, né, porque vai demorar mais tempo para entrar no mercado de trabalho. Então, será que a gente já tem alguns fatores que estão moldando essa possibilidade de futuro agora no presente? Então, era basicamente isso que eu queria falar hoje. Não sei se vocês entenderam, se eu viajei muito, mas é isso. Obrigada, gente. É a primeira vez que eu estou apresentando aqui depois que eu voltei. Que legal, muito obrigada, desculpe, Bruna, por compartilhar. Tem algumas observações, perguntas, mas primeiro eu gostaria de convidar vocês para contribuir. Alguma pergunta? Eu tenho um comentário. Num slide lá atrás, que você mostrou a abordagem, que tem aquele gráfico de tempo e de risco e incerteza. Eu não estou ligando muito bem mais o tipo técnico nessa hora do dia, mas no teu gráfico, por que o risco está o oposto da incerteza? Porque na minha cabeça, no momento, quanto maior a tua incerteza, maior a tua... Sim. Aqui ficou um pouco, talvez faltasse eu botar ali, análises mais baseadas no risco, né? Como análises, sim. Porque aqui, quando você chega naquele momento mais disruptivo, você já não está pensando muito nos riscos, porque os riscos eles são reais, eles têm uma escala de tempo muito... A gente, né, geralmente se preocupa quando eles estão numa escala de tempo muito mais próxima, e aí de fato é um risco. E aí, no caso, essas análises, né, de um curto período de tempo, elas são mais análises de risco, algo que está ali iminente. Agora, quando você começa a pensar nesse futuro disruptivo, você já está lidando muito mais com incertezas do que com risco ou com condições formatadas. Não sei se... Oi, Hari. Então, não tem só risco também que é ruim, tem risco bom também. Tem risco de acontecer alguma coisa boa. Sim, e eu acho que essa ideia desses cenários disruptivos é justamente dar oportunidade para o risco de algo novo e bom aparecer. Legal. Tem muito Fábio Scarano falando de futuro, né? Ele é meu orientador. Por isso que eu quis vir te escutar, porque eu achei que ia ter outras abordagens e realmente teve. E a gente fala muito da linguagem de futuros, né? A questão do imaginário, que o Fábio fala muito, né? A gente está disposto a abrir a caixa e pensar fora do futuro tecnológico, do futuro que a gente deseja, não um futuro provável. E quando tu fala no futuro possível, o direito de futuro que a gente tem, eu acho que é genial. Acho que cada pessoa vai atribuir o futuro conforme as suas expectativas e a sua ideologia e a sua cultura, como tu falou. E quando tu falou que cai tudo em comunicação, aí ligou muito com as nossas aulas de interface de política, porque tudo cai na comunicação, na educação e como é que a gente comunica, e realmente é uma coisa muito mais complexa no processo, né? Sim. É legal de escutar, obrigada. Que isso, eu que agradeço. Ô, Bruna,
como você teve essa experiência lá agora na Suécia, é mais uma curiosidade, assim, se a visão de futuro dele é muito diferente da que a gente tem do da nossa bolha daqui, em termos de questão de universidade, né? Você viveu as duas realidades. Sim. É uma boa pergunta. Eu não sei se eu tive tanto tempo assim para fazer essa comparação com propriedade, mas o que eu percebi lá é que tinha um engajamento grande assim com as questões ambientais. Vira e mexe, tinha marcha lá pelo clima, tinha bandeiras rosas espalhadas lá, enfim, defendendo causas feministas. Então, lá, em particular, eu vi muitos movimentos, assim, ainda que pequenos, mas também tem poucas pessoas morando na Suécia. O país inteiro tem a mesma quantidade de pessoas do Rio de Janeiro, né? Basicamente, e o Rio de Janeiro é 100 vezes menor. Eu fiz essa comparação lá, quando eu fiz a apresentação, para eles entenderem um pouco a complexidade, porque eles não precisam lidar com essas questões, assim, por exemplo, falta de saneamento, desigualdade. Lá, particularmente, eles estão em um outro estágio de pensar em mudanças climáticas, transição energética e justiça climática também, que eu achei bem interessante, que até esse quadrinho que eu queria muito mostrar para a Aga, porque tem muito a ver com algumas ideias fora da caixinha que a Aga gosta. E eles fizeram uma série de cenários assim reais, e aí como determinadas muitas vezes tecnologias verdes, né, dessa transição energética, elas são perversas também com comunidades mais vulneráveis, no caso principalmente imigrantes lá e povos tradicionais. Tem povos tradicionais também lá na Suécia, são os Samis, que são muito pouco falados, mas são povos dos ambientes glaciais. Então são contextos bem diferentes, mas é interessante de ver assim, né? E como a gente pode, de certa forma, trazer esse olhar, né, para essas questões que a gente enfrenta aqui. Esses dias eu vi, o Dia até comentou comigo hoje também, que saiu uma notícia que o crescimento, a taxa de natalidade, né, do Brasil está diminuindo. E aí eu vi uma série de pessoas assim reclamando na internet, assim, que absurdo! Tem que ser feito programas de natalidade. E aí eu fico, gente, pelo amor de Deus, já tem muita gente no mundo. Então, às vezes tem um certo descolamento, a gente mesmo aqui vendo, né, todos esses problemas e como assim achar que precisa de mais pessoas, né? Então, acho que a gente tem que fazer um processo, acho que de engajamento também, que eu vejo que falta um pouco aqui. Pegando o gancho da Ilana, me pergunta também com esse slide, porque ele é um gráfico que você tirou uma dessas... Sim, eu adaptei, sim. Porque também, isso, assim, eu fiquei pensando que, assim, eu não entendi muito bem porque, por exemplo, modelagem, projeção, análise de tendências, planejamento estratégico, aí incerteza cresce com previsão. Por exemplo, uma modelagem baseada em cenários, visões, planos, metas. Não sei também se eu estou entendendo bem, mas eu estou pensando que, na verdade, assim, planejamento, assim, há cenários. Eu imagino que o cenário é uma coisa baseada na elaboração do cenário da IPCC. Modelagem, na verdade, teria mais certeza do que análise de risco. Não sei, eu não estou entendendo muito bem. Eu achei interessante, assim, conceitualmente, mas talvez eu não estou entendendo muito bem a classificação dessas... Na verdade, esse gráfico eu adaptei, mas o gráfico real, ele tem uma interseção, que faltou aqui porque eu não encontrei a tempo uma figura decente, mas ele tem uma interseção entre esses diferentes possibilidades. Foi uma tentativa do autor de agrupar ferramentas, e aí, a partir dessas ferramentas, qual é a incerteza associada? Mas
Enfim, né, isso também vai depender de uma série de parâmetros que não são só o tempo. Mas, por exemplo, o que eu entendo é que essa modelagem baseada em cenários, né, do se, né, se tomarmos tal conduta, tal escolha, vamos chegar no ponto B. Ela geralmente trabalha com uma escala de tempo maior. E aí, a partir do momento que você trabalha com uma escala de tempo maior, você não tem como garantir exatamente que todos aqueles critérios que você está lidando ali na modelagem, eles vão ficar estáveis, né? Porque é um sistema complexo e você tem que fazer uma série de premissas para chegar naquela condição, naquele resultado do cenário. Então, eu entendo que a partir do momento que você aumenta essa escala de tempo, né, você aumenta naturalmente essa incerteza, porque você não garante necessariamente que ao longo do tempo esses fatores interagindo entre si vão ficar exatamente na forma como você modela. Mas eu não sou a melhor pessoa de modelagem para... Não, mas eu acho que não é isso. Mas, então, eu acho que basicamente não é como ferramenta, como diferentes ferramentas encaixam no tempo. Na verdade, é a mesma ferramenta que muda seu risco, na verdade, suas incertezas em função do tempo. Sim, pode, acho que pode ser visto dessa forma também. Tanto é que tem modelagem nos três, né? Exatamente. Né, você vê aqui, planejamento de cenários, divisões, muitas vezes eles são mais abertos, não necessariamente vai trabalhar com o modelo, ele é mais determinístico, né? Por mais que ele tenha as incertezas. Mas você vê que, né, cenários navegam entre previsão e visões, modelagem entre análise de risco e previsão, e ainda assim alguma coisa de visões. E aí você pretende aplicar uma dessas ferramentas no seu estudo de caso, que vai ser... Sim, eu pretendo usar tanto o storytelling. Então, a gente está desenvolvendo um trabalho com a Emma, que foi a que fez os mapas, ela está me ajudando. E também de cenários. Então, a gente quer tentar utilizar a ferramenta desses mapas como mecanismo de engajamento e mobilização, mas também para coletar esses dados sobre o território. E também desenvolver alguns cenários baseados em alguns indicadores socioambientais e econômicos para, enfim, ouvir tanto dessas populações quanto de outros atores quais seriam as escolhas desses cenários, por exemplo. E aí os cenários vão ser baseados, por exemplo, você vai misturar grupos ou vai ser a visão de jovens versus a visão dos idosos? Sim, essa amostragem é algo que a gente tá pensando, mas um fator assim bem... esse é um elemento super interessante, né, de pensar a faixa etária, porque os valores, minha avó falava, né, esse pessoal de hoje em dia, né, já não é mais como antigamente. E a minha, vem a partir da minha curiosidade, assim, de o que a jovem fala hoje em dia. Aí, sim, mas um elemento também bem importante que a gente quer ter o cuidado de separar são interesses econômicos e classe social. Porque ela, por exemplo, já tem uma experiência de, às vezes, trabalhar com projetos participativos e dentro até mesmo de projetos